Olá, seja bem-vindo. Esse é o tópico do curso de produção. Eu sou o Guilherme de Lamoura e esse vídeo ele tem o incentivo da Lei Aldir Blanc, né, uma lei federal, e que o município de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura, trouxe esse incentivo para nós e conseguiu viabilizar tantas produções culturais e, dentre todas as produções, esse curso. Eu sou Guilherme de Lamoura, eu trabalho com audiovisual. A minha formação é basicamente em teatro, dança. Eu trabalho há alguns anos na área. E a ideia desse curso é trazer para você que ainda, ou que já trabalha com isso e como videomaker e não tem uma demanda de produção muito grande, ou para você que ainda não está na área e tem interesse em conhecer e saber como é que é o trabalho de um produtor. Basicamente, eu vou contar um pouco da minha história. Eu me iniciei muito jovem, eu sempre tive muita vontade de trabalhar na área cultural e desde criança me recordo que eu brincava muito com Lego, esses brinquedinhos de montar e transformava em cenário. Era muito fã de televisão, gostava muito desse universo, dessa magia. Desde muito pequeno eu tive a honra e o privilégio de conhecer o teatro e me encantar com aquele mundo fantástico das produções. Em seguida, depois com filmes, com minisséries, novelas, enfim. E hoje eu penso que o audiovisual, com a democratização do audiovisual, a gente pode ter mais acesso a conteúdo de qualidade criado por gente comum, né? Que, como eu, você e Marcelo, que está aqui nos auxiliando, está presente também. Marcelo está presente nesse set de filmagem, gente. E basicamente é isso. Então é realmente fazer esse apanhado geral, explicar um pouco de como que é o trabalho do produtor, explicar quais são as dificuldades, explicar, mas muito atrelado ao audiovisual, tá? Então, para outros segmentos, a gente não vai trabalhar, né, nesse curso, não nesse momento. Gente, a produção audiovisual, ela teve seu início, né, aqui no Brasil por volta na década de 70, 60, mas ela foi muito difundida na década de 80 e 90 com o advento do crescimento das redes de televisão, né, entre elas a Globo. Todo mundo sabe do poderio da Globo, né, da tecnologia, da qualidade das novelas, os programas, apresentadores, enfim. Não por menos ela é essa ideia, né, do status, do ápice em que uma pessoa que trabalha nesse meio pode alcançar. E na década de 2000, as outras emissoras, em principal a Record, também teve um grande crescimento no produto audiovisual e começou a desenvolver, inclusive, novelas com mais qualidade. Inclusive, muitos profissionais da Globo, tanto, né, aqueles que a gente vê nas telinhas, as atrizes, os atores, eles acabaram indo para a Record, né, e bem como também pessoas que a gente não vê, né, como os diretores, cinegrafistas, né, captadores, editores, enfim. Houve esse movimento, iluminadores também é importante mencionar. E basicamente a gente depois, com o advento do YouTube, a gente teve esse boom, né, que as pessoas acabaram conhecendo muito o mundo do audiovisual e acabaram criando vídeos muito parecidos com esse que eu estou fazendo aqui, em que tem uma pessoa, uma câmera e um público que só vai ver o material que está sendo produzido algum tempo depois, né? O YouTube ele foi um marco muito grande, ele trouxe uma maleabilidade de escolhas de vídeos, né? Assim como a Netflix fez tempos mais tarde. E o YouTube também foi o grande precursor da produção audiovisual para quem queria criar conteúdo, né, e naquele momento encontrava pelo menos algum produto de qualidade, né, uma câmera digital, um microfone, né, um pedestal, para poder criar e gerar seu próprio conteúdo. E com isso houve uma grande ressignificação, né, do audiovisual. Basicamente, desde 2010, a gente tem consumido muito mais as plataformas de streaming, que dentre elas o YouTube, e depois com o advento da Netflix, que inclusive está num crescimento constante, a Amazon, dentre outras, e inclusive tempos depois, as emissoras nacionais, né, a Globo, por exemplo, criou o Globoplay,
O SBT criou o aplicativo do SBT, na qual você pode assistir os programas do SBT gratuitamente no seu celular, enfim. O YouTube ele trouxe essa necessidade das pessoas criarem conteúdo, delas consumirem conteúdo de uma forma diferente e não aquela programação, né, já escalonada e criada de uma forma que você não pudesse controlar. E isso é muito importante, isso é uma coisa altamente relevante no meio audiovisual. E na história do audiovisual, isso é muito importante, isso vai criar um marco. Mais pra frente, o Instagram também criou uma audiência e que a gente não conhecia até então. É importante frisar que o YouTube foi um dos grandes... infelizmente, o YouTube ele fez uma coisa, acabou, né, acontecendo uma coisa muito ruim para a televisão brasileira. O YouTube foi um dos causadores da morte, vamos dizer assim, da MTV Brasil, da forma como a gente conhecia. Porque a MTV foi uma emissora que teve uma linguagem completamente jovem, desconstruída, era uma rede de televisão em que ela tratava de assuntos até mesmo, muitas vezes, polêmicos, complicados, de uma forma muito desconstruída. E com o advento do YouTube, porque a televisão, a MTV era muito vinculada à música, as pessoas começaram a consumir música de uma forma muito diferente. Então, para que eu vou esperar o videoclipe que eu gosto, passar lá no Disque MTV, entrar na terceira, segunda, primeira posição, sendo que eu posso acessar o conteúdo no YouTube, digitar um nome lá e vai aparecer, né? E depois a gente vai também tratar um pouco dessa linguagem da MTV, que eu acho muito importante e muito interessante. E em seguida, com o Instagram, as pessoas comuns encontraram a necessidade, inclusive, de tornar o seu negócio público, né? E encontraram ali uma audiência muito interessante. Não por menos surgiram as influencers, né? Criando um conteúdo, e muita gente ganhou já muito dinheiro com isso, embora hoje eu acredito que não ganhe tanto, né? A coisa pulverizou um pouco, as pessoas estão já direcionando seus conteúdos para outros interesses e esse tipo de segmento, principalmente depois que caiu a questão do publi editorial, deu uma queimadinha nas blogueiras, digamos assim, mas ainda é um canal de comunicação muito interessante, do qual as pessoas, principalmente no ano de 2020, com o advento da pandemia, descobriram que é possível criar conteúdo de qualidade. Mas muito mais do que possível, ele se tornou necessário, porque a pessoa que tinha um comércio, ela não mais iria cuidar, né, do tratamento com os seus clientes pessoalmente. E a partir daí surgiu a necessidade de se criar cada vez mais conteúdo, cada vez mais um meio de comunicação, um canal de comunicação com o seu público. Para quem soube fazer isso muito bem, soube se adaptar a isso muito bem, conseguiu viver essas nuances do Covid-19, né, e desse advento que a gente está vivendo até hoje, até agora, no momento da gravação desse vídeo. Mas quem soube aproveitar realmente teve N frutos disso. Por quê? Conseguiu aumentar as suas vendas de uma forma significativa, conseguiu criar um tipo de conteúdo no qual as pessoas tivessem interesse, as pessoas fossem consumir, e muitas vezes não estando sequer no estabelecimento em que se encontra o comércio. Conheço pessoas, inclusive daqui mesmo de Rio Preto, né, o cenário em qual a gente está inserido, que simplesmente encerrou as suas atividades como loja presencial e levou todo esse conteúdo para o virtual, e está muito bem, né? E está desenvolvendo cada vez mais conteúdo, e está desenvolvendo cada vez mais produtos, está conseguindo vender, está conseguindo comunicar com o público. Mas aí fica uma pergunta: o que essas pessoas têm feito que outras não estão fazendo? Que tipo de comunicação essas pessoas estão criando, ou elas estão ao menos seguindo, que ninguém assim, ainda pensou, ou de repente poucas pessoas pensaram? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, no próximo vídeo, na próxima aula. Até já!